um dos ambientes mais severos e extremos do planeta. Nesta região do sudoeste da África, o calor pode ultrapassar os 10 graus Celsius durante o dia e mudar drasticamente à noite. A precipitação é escassa, a água é limitada e a sombra é quase inexistente. As condições são tão implacáveis que qualquer forma de vida precisa se adaptar ou desaparecer. A terra é árida, acidentada e frequentemente vazia. Mas essa aparente calma esconde uma luta constante. Aqui, a sobrevivência não é uma opção, é uma obrigação. Cada dia representa um novo desafio, onde os erros são imperdoáveis. Os recursos são escassos e a competição é acirrada. Em questão de segundos, uma emboscada pode terminar em gritos, poeira e corpos dilacerados. Predadores dominam este ambiente. Em um instante, o equilíbrio é rompido e a caçada começa. Não há espaço para distração, velocidade e força definem a hierarquia. As presas, sempre alertas, correm para salvar suas vidas. Os caçadores pacientes aguardam o momento certo para atacar. Este habitat não oferece garantias. Só os mais preparados sobrevivem. Bem-vindo à Namíbia, uma das paisagens mais desafiadoras e perigosas do mundo. Nas primeiras horas do dia, quando a luz dourada mal toca o topo das acácias e a brisa fresca sopra pela savana, um som profundo abala a calma. Um rugido profundo e prolongado que alerta esses pequenos suricatos. É o aviso de um leão macho, cuja juba se agita como chamas escuras ao ritmo do vento. Este leão patrulha o norte da Namíbia, um território que ele conhece de cor, marcado por pegadas, cheiros e batalhas antigas. Este leão não caça. Seu papel é diferente: proteger, intimidar e assegurar a linhagem. Ele é o guardião quase silencioso de uma comunidade selvagem. Mas em Etosha, a arte da caça pertence às verdadeiras estrategistas, as leoas. 3 silhuetas deslizam pela grama alta do norte da Namíbia. Elas se movem com precisão, com uma coordenação que não se ensina, é herdada. Em silêncio absoluto, eles comunicam suas intenções com gestos mínimos. Uma orelha que gira como um radar em direção ao alvo, uma cauda que se contrai impacientemente e um olhar que diz tudo. À frente deles, um grupo de zebras e antílopes pasta cautelosamente. Eles sabem que cada folha de grama pode esconder mais do que apenas uma sombra. Na savana, caçar não se resume apenas a correr. É uma questão de tática, paciência e, acima de tudo, controle. Leoas não improvisam. Seu sucesso depende dos segundos que antecedem o ataque. Eles se separam silenciosamente. Um assume a liderança, rastejando pelo chão seco. Os outros 2 flanqueiam cada lado, formando um semicírculo letal. A brisa parece soprar a favor deles. Não há espaço para erros. Os filhotes de zebra trotam perto das mães, ainda alheios ao perigo que se aproxima. Mas os adultos mais sábios sentem o cheiro do medo. A atmosfera muda, a tensão é sentida na postura de seus corpos, no tremor de suas patas. Tudo está prestes a explodir, e os suricatos decidem se esconder em suas tocas até que o perigo passe. E então, o ataque. O silêncio é quebrado por uma explosão de movimento. As zebras fogem em debandada, levantando nuvens de poeira. Elas gritam, relincham e lutam arduamente para permanecer no grupo. As leoas, firmes, velozes, não hesitam. Não perseguem qualquer um. Escolhem o mais jovem, o mais fraco, aquele que hesita em meio ao pânico. A caçada dura apenas alguns segundos. Com o pescoço preso nas mandíbulas, a jovem zebra cai. A vida se esvai ingloriamente enquanto os demais filhotes percebem o perigo. Não há tempo para lamentar. Eles precisam se preparar para todos os desafios que esta Namíbia selvagem reserva. Por outro lado, as leoas alcançaram seu objetivo como grupo, mas isso não é motivo de comemoração. Ao contrário, é uma necessidade imposta pela natureza. Uma cadeia alimentar que requer sangue para sustentar a vida e que, por sua vez, traz consigo o perigo de abandonar seus filhotes, enquanto muitos perseguidores aguardam o menor descuido. As leoas ofegam, exaustas, mas eles ainda não estão comendo. Sua prioridade são os filhotes. Nas sombras, filhotes pequenos e malhados aguardam. Eles serão os primeiros a se alimentar. Este clã precisa que os mais novos cresçam grandes e fortes para fortalecer o grupo. Depois, as mães, tias e fêmeas mais velhas comem. Por fim, o macho dominante.
Seu papel não é menor. Ele não participa da caçada, mas protege a matilha de outros predadores, de hienas oportunistas e de outros leões. Aqui, tudo tem uma ordem, nada é desperdiçado. Cada dia é um teste de sobrevivência, onde força e astúcia são as únicas garantias de sobrevivência, porque a savana não perdoa a fraqueza, e cada membro do grupo desempenha um papel vital. A muitos quilômetros de distância, onde a areia é mais fina e o sol brilha com intensidade implacável, outras criaturas abrem caminho por dunas e matagais espinhosos. São gigantes silenciosos, os elefantes do deserto. Não pertencem a uma espécie distinta, mas sim a uma elite de adaptação. Seus pés mais largos enterram-se menos profundamente na areia. Sua pele, rachada pelo tempo e pelo calor, os protege do sol. Mas o que mais destaca esse animal é sua memória. É sua maior arma. Nas vastas extensões do deserto do Namibe, onde a vida é medida em gotas de água e o tempo parece flutuar como poeira ao vento, um rebanho se move com uma coreografia antiga. À frente, caminha Maara, uma fêmea idosa com presas desgastadas e um olhar desgastado por décadas de migração. Ao lado dela, um passo mais lento revela a Laika, sua filha visivelmente grávida. A gravidez de um elefante dura 22 meses. Uma eternidade para os humanos. Para eles, porém, faz parte do ciclo ininterrupto que se repete geração após geração. Mas aqui, no deserto mais antigo do planeta, trazer uma nova vida ao mundo é um ato de coragem. A cada dia que passa, a Laika arrisca a sua vida e a do seu filho ainda não nascido. A memória de Maara, a água brota uma vez por ano. A Laika, cada vez mais exausta, luta para seguir em frente. As noites ficam mais frias e os dias mais cruéis. A vida na Namíbia é implacável e a natureza não dá trégua. A água é escassa e com ela a energia. Mas a manada não para, porque parar aqui, nesta terra hostil, é ceder à morte. Os elefantes do deserto não apenas sobrevivem, eles perduram com dignidade. A cada passo, a Laika carrega consigo uma esperança, uma promessa de futuro. Seus companheiros a cercam, cuidam dela. Os elefantes sabem que, quando chega a hora de dar à luz, precisam protegê-la do calor, dos chacais e da solidão. Porque neste lugar, até mesmo o parto pode ser uma tragédia se acontecer na hora errada. Certa tarde, quando o sol começa a se pôr e o vento é carregado com o aroma amargo dos arbustos murchos, a Laika para. Suas orelhas se contraem, suas patas também. Maara, observando-a de longe, sabe. O momento chegou. A manada forma um círculo ao redor dela, um círculo de proteção, um ritual silencioso. Nenhuma outra espécie no planeta protege seus filhotes em gestação dessa maneira. Não há rugidos nem gritos, apenas respirações profundas e olhares instintivos. O trabalho de parto dura horas. A Laika cai de joelhos, levanta-se, cai novamente. Seu corpo, enorme e poderoso, treme a cada contração. O suor brilha em sua pele, as sombras se alongam, a noite cai, as estrelas emergem, testemunhas indiferentes e silenciosas de um parto. E então, em meio ao silêncio absoluto, ouve-se um som sutil. Um pequeno corpo cai na areia, imóvel, frágil, vulnerável. O vento sopra suavemente, como se entendesse que algo sagrado acaba de acontecer. A Laika gira. Com a tromba, limpa o recém-nascido. Empurra-o delicadamente para fora. A vida se agarra ao seu primeiro sopro de ar. O bebê elefante, ainda desajeitado, tenta se levantar. Ele cai. Ele engatinha. Ele tenta novamente. Os outros elefantes se aproximam. Eles o cheiram, o acariciam com suas trombas. Eles o apresentam ao mundo. Ele é um menino. E embora ele ainda não saiba, ele nasceu em um dos lugares mais implacáveis da Terra. Cada dia que ele sobreviver será uma vitória. O drama da vida na Namíbia não termina com o nascimento. Está apenas começando. Na manhã seguinte, o bebê elefante dá seus primeiros passos sob o sol implacável. Ele ainda não sabe o que é calor, fome ou sede. Logo descobrirá. Porque neste deserto não há espaço para a inocência.
A manada retoma a marcha. A Laika, mais lenta do que nunca, avança com o filho ao lado. Cada sombra projetada pelas rochas, cada canto úmido sob uma acácia raquítica pode ser um refúgio ou uma armadilha. Ao longe, hienas rondam. O cheiro de um recém-nascido é um sinal para os necrófagos, mas Maara não esquece. Sua memória é um mapa, uma biblioteca viva de todos os lugares onde a água um dia fluiu, onde um dia houve segurança. E é essa memória que guia seu povo pelas areias movediças do esquecimento. O leite de Alaika começa a secar. O bebê elefante grita por comida, suas pernas tremem. O deserto não para, nem o sol. O desespero começa a tomar conta da matilha. Os mais jovens protestam. Os mais velhos permanecem em silêncio e então, quando parece não haver mais saída, Maara para. Ela sente o cheiro da terra. Ela cava com força. 1, 2, 3 vezes. A poeira voa. De repente, uma mancha clara e escura aparece. Lama, água, um milagre. O rebanho ruge de alegria. A vida finalmente lhes concede um descanso. O pequeno pula na água, ou no que resta dela. Ele espirra, bebe desajeitadamente. Seus olhos, pela primeira vez, brilham com algo que se assemelha à alegria. Alaka observa, exausta, mas orgulhosa. Ela alcançou o impossível: trazer vida ao mundo e mantê-la viva no coração da terra mais hostil. A manada continua sua marcha em fila indiana, liderada por uma matriarca de olhar profundo. Ela registra mentalmente onde há água, quais rotas evitar, de quais plantas se alimentam e quais envenenam. Ao redor dela, os irmãos mais novos estão felizes com esse grande dia, correndo, tropeçando e brincando de pega-pega, enquanto o mais novo decide simplesmente se esconder entre as pernas da mãe. Eles ainda não sentem o perigo que os cerca, mas estão aprendendo. Suas mães os guiam com leves empurrões na tromba, com toques firmes, com sons profundos que só eles entendem. Ao chegar a um arbusto de acácia, a festa começa. Seus troncos são erguidos para o céu diante dos olhos atentos dos pequenos, que devem aprender a quebrar galhos, sacudi-los para remover os espinhos e depois colocá-los na boca. Eles também escavavam o solo em busca de raízes úmidas. Cada mordida conta, porque nesta terra seca cada gota de água extraída de uma planta é uma vida prolongada. Mas eles não estão sozinhos. Em uma noite sem lua, olhos se multiplicam na escuridão. Manchas douradas se movem furtivamente. Um bando de leões famintos espreita à distância. Não é sua presa habitual, mas o desespero pode quebrar as regras. O grupo não consegue se alimentar há vários dias. Eles sabem que atacar um elefante adulto é suicídio, mas um filhote, se estiver longe o suficiente da manada, pode dar sentido à operação. Do outro lado das planícies áridas do nordeste da Namíbia, a savana parece imóvel, mas neste teatro de poeira e sombras, cada criatura desempenha um papel vital. Para os leões, é uma noite crítica. As chuvas recentes têm sido escassas. As zebras e os gnus migraram para o sul e a manada precisa se alimentar. O que antes seria impensável agora é possível. E perigoso. Ao longe, uma manada de elefantes africanos atravessa a paisagem noturna. No centro, filhotes recém-nascidos se refugiam sob a cobertura protetora das fêmeas. A matriarca, veterana de inúmeras migrações, lidera com experiência e determinação. Cada passo ecoa como um aviso surdo no chão seco. Mas um dos filhotes, mais curioso do que cauteloso, começa a ficar para trás. Os leões pressentem a oportunidade. Seus movimentos são precisos, quase coreografados. Uma caçada como essa exige coordenação, discrição e um pouco de sorte. Eles sabem que têm pouca margem para erros. No entanto, os elefantes não estão indefesos. Por meio de uma linguagem ancestral de vibrações, gestos e sons imperceptíveis, o alarme se espalha por toda a manada. A matriarca para. Ela levanta a tromba e emite um chamado breve, mas poderoso. Em segundos, todo o grupo se reconstrói. As fêmeas formam um anel compacto, uma parede viva de músculos e presas. Os filhotes, obedientes e alertas, ficam no centro. É um comportamento aprendido, refinado ao longo de gerações.
Aqui, a sobrevivência não depende da força individual, mas da coletiva. Os leões se aproximam e um deles tenta flanquear, mas calcula mal. Antes que ele possa atacar, uma tromba o atinge violentamente. O rugido do felino se perde em meio aos rugidos defensivos. A tensão persiste por minutos intermináveis. O ar fica denso, carregado de adrenalina. Os rugidos dos predadores se misturam aos resfolegantes profundos dos elefantes, mas aos poucos o equilíbrio se desequilibra. Um a um, os leões recuam. Não há presas esta noite, e não sem pagar um preço alto. A calma retorna lentamente à savana. O bando continua seu caminho. Não haverá banquete esta noite. Os filhotes, ilesos, agarram-se às mães. Os predadores recuam. A unidade salvou os mais vulneráveis. Com o amanhecer, tudo se renova. Enquanto as leoas lambem seus filhotes, afastando os resquícios de sono, os elefantes continuam sua marcha em direção a um oásis escondido. Os filhotes brincam nas poças, espirrando lama em um jogo ancestral. Um dos filhotes ousa se afastar, curioso, mas uma fêmea rapidamente o alcança e o redireciona com firmeza. Aqui ninguém cria filhotes sozinho. As fêmeas compartilham a maternidade, amamentando os bebês ainda não nascidos. Elas ensinam a todos igualmente, porque a sobrevivência não é uma tarefa individual. Na savana, cada dia é um ato de equilíbrio. A zebra que dá à luz hoje pode ser a presa amanhã. A leoa que caça com maestria também ronrona enquanto seu filhote brinca com sua cauda. O elefante que lidera seu grupo também para ter um momento a sós, esfregando o corpo contra uma árvore, coçando-se de prazer. E quando a noite cai, quando as cores do céu se transformam em laranja e roxo, a calma não é completa. É uma trégua momentânea. Porque a fome não dorme, porque a água é limitada. Porque os mais lentos, os mais descuidados, podem nunca mais ver o amanhecer. Ainda assim, há momentos de ternura. Uma leoa aconchega seus filhotes sob uma rocha, protegendo-os com seu corpo. São gestos simples, mas essenciais. Porque neste mundo sem promessas, o vínculo é a única certeza. A noite cai, e com ela, os sons da vida e da morte. O pio distante de uma coruja, o bufo de um rinoceronte, o ranger de galhos sob patas furtivas. A savana nunca dorme de verdade. Ela apenas troca de guarda. E enquanto isso, onde o chão se curva em direção ao horizonte infinito, uma figura surge em silhueta. O leão de juba dourada observa. Ele não ruge, não se move, apenas escuta. Ele sabe que estes têm sido dias difíceis para o grupo, mas, como líder, sua principal tarefa é zelar pela vida do bando. Enquanto o leão contempla silenciosamente o destino de seu bando, em outro canto da vasta paisagem africana, outro drama se desenrola com a mesma intensidade selvagem. Ali, sob o céu infinito e em uma terra escaldada pelo sol, duas criaturas executam uma dança ancestral. Uma dança cujos passos são marcados pela necessidade, pelo instinto e pela adaptação. Ao amanhecer, quando as sombras ainda se agarram ao contorno dos arbustos e o ar está fresco pela última vez antes do calor escaldante do dia, uma silhueta desliza pela savana. Seus movimentos não levantam um único grão de poeira. É a chita, um animal tão elegante quanto letal, em busca do bem mais precioso, comida. A vida da chita é uma corrida sem fim. Embora seja o animal terrestre mais rápido do planeta, raramente corre. Cada passo lhe custa uma energia que ela não pode desperdiçar. A caça é medida, estratégica, calculada até o último milímetro. Entre a vegetação árida e as planícies douradas, a visão deste felino é a sua melhor aliada. Ele perscruta o horizonte com precisão, em busca de sinais, movimentos incomuns, uma figura desgarrada, um ritmo perturbado no andar de uma matilha. A zebra de Burchell percorre a savana em grandes grupos, pastando e se movimentando em busca das melhores pastagens. Suas listras não são apenas sinônimos de beleza, são um mecanismo de defesa, um efeito óptico que desorienta e engana. Quando se juntam, parecem um único corpo em movimento. Um redemoinho preto e branco que desafia o olhar e desvia o foco do predador. Mas nesta terra, não importa quão difícil seja a situação, todos precisam comer e todos podem ser comidos. As zebras vivem em comunidades fortes, onde os relacionamentos sociais são um pilar importante da sobrevivência.
Elas cuidam umas das outras. As mães protegem ferozmente seus filhotes, colocando-os no centro do rebanho, longe de qualquer ameaça. Éguas adultas cercam seus potros enquanto eles pastam. E quando se detecta perigo, o aviso é transmitido como uma onda elétrica, um relincho curto, um olhar fixo e, de repente, sem hesitação, todos estão em movimento. É uma manhã seca e a tensão é palpável no ar. O sol mal nasceu no horizonte, mas já impõe sua presença sobre a Namíbia. A atmosfera vibra com um calor de antecipação. Na vasta extensão do sul da África, onde a vida depende do instinto e do ritmo, cada som, cada sombra pode significar a diferença entre a sobrevivência ou o desaparecimento. Em uma clareira entre arbustos secos, uma figura desliza silenciosamente. É uma chita fêmea, esguia, ágil, mas com costelas já marcadas por vários dias de caçada mal-sucedida. Seus movimentos são calculados, quase ritualísticos. Ela não caça apenas para si mesma. Nas profundezas da grama dourada, 2 filhotes permanecem imóveis. Eles têm apenas 3 meses de idade e o mundo deles depende inteiramente dela. Neste território implacável, cada tentativa de caça é uma batalha contra as probabilidades. Ao contrário de leões ou hienas, a chita não tem força para um combate prolongado. Sua única vantagem é a velocidade. Mas depois de uma corrida, seu corpo fica exausto. Se conseguirem capturar a presa, precisam comer rápido ou entregar tudo ao primeiro necrófago que aparecer. Aqui, até uma hiena solitária pode arrebatar os frutos do seu trabalho. Não muito longe, uma manada de zebras se move lentamente em busca dos últimos pastos verdes antes do meio-dia. Entre elas, um potro jovem e inexperiente se desvia alguns metros. Um desvio simples, insignificante à primeira vista. Mas neste ambiente selvagem, erros custam caro. A fêmea sanguinária se joga no chão. A águia de Bateleur, também rondando o ar em busca de uma boa oportunidade de banquete neste dia, é a única capaz de perceber toda a sequência de caça do veloz mamífero do ar. Sua silhueta se esvai na terra, quase imperceptível entre a poeira e as sombras. Seus olhos se fixam no potro. O vento sopra a seu favor. Cada músculo se prepara. O silêncio se adensa. E então, começa. Como um relâmpago atravessando a terra rachada, a felina salta para a frente. Ela é a criatura terrestre mais rápida do planeta, capaz de atingir velocidades de 90 km por hora. E neste momento, essa velocidade é a diferença entre alimentar seus filhotes ou vê-los morrer de fome. A manada se dispersa com uma explosão de cascos e relinchos, mas o potro, lento demais, jovem demais, não tem chance. A distância diminui. A caçada é decidida em segundos. Um salto final. Uma nuvem de poeira. A lei da natureza prevalece. Então, silêncio. O corpo da chita treme. Sua respiração é ofegante. Mas sua presa está no chão, imóvel. Ela venceu a batalha. Sem perder tempo, arrasta o corpo do potro para a sombra de um arbusto próximo. Não há espaço para relaxar. Na Namíbia, cada momento conta. Qualquer segundo pode trazer uma ameaça. Um rosnado baixo escapa de sua garganta, um chamado maternal. Da grama alta, 2 cabeças minúsculas emergem. Suas manchas estão mais escuras, suas pernas ainda instáveis. Os filhotes atendem ao chamado. Eles correm, cambaleantes, e se alimentam sob seu olhar atento. Enquanto comem, aprendem. Observam cada gesto da mãe. O quão atenta ela permanece, a rapidez com que come, como ela marca seu território. O aprendizado não vem de palavras, mas da experiência compartilhada. Em breve serão eles quem perseguirá as presas, mas ainda não. Por enquanto são meros espectadores de uma vida que nem conseguem imaginar. Neste momento, tudo o que pensam é em brincar e ter a atenção exclusiva da mãe. Não muito longe dali, nas terras altas ocidentais, outra história se desenrola. As zebras da montanha de Hartmann encontraram refúgio em terrenos íngremes e rochosos, longe das planícies patrulhadas pelos grandes felinos. Seus corpos são mais robustos, suas pernas mais fortes. Eles não dependem da velocidade, mas sim da agilidade. Movem-se como acrobatas entre pedras quentes, procurando pequenos brotos verdes entre rachaduras secas. Mas esse refúgio não tem preço. Nessas terras acidentadas, a ameaça não ruge, não se esconde na vegetação rasteira, mas sim no silêncio do abismo. Uma pedra solta, um salto em falso, e a vida se estilhaça num instante. Não há lugar para os fracos aqui.
Cada membro da matilha precisa conquistar seu lugar. E os filhotes, tão frágeis em seu primeiro dia de vida, começam sua luta desde o primeiro suspiro. Mães, com olhares severos, guiam seus filhotes por trilhas estreitas, onde o ar é denso e a terra queima sob o sol. Não há espaço para erros. A cada passo, os adultos nos ensinam onde pisar, quando parar, como sobreviver. O vento, que sopra livremente nas planícies, aqui gira com força, carregando consigo os ecos distantes de antigas debandadas e quedas fatais. O pequeno, mas unido, grupo avança como um só. Não há confusão ou dispersão. Cada passo é carregado de propósito. A comunicação é sutil, mas constante. Um relincho suave, o toque de um focinho, a vibração do chão quando você para de repente. Tudo conta neste cenário dominado por pedras e calor. Às vezes, dos penhascos mais altos, um leopardo faminto observa. Embora raramente ouse escalar, o cheiro de um filhote vulnerável pode tentar até os mais cautelosos. Então a tensão toma conta do grupo. Mães cercam seus filhos, adultos erguem a cabeça, examinando as sombras. É um jogo de nervos, onde um segundo de distração pode significar uma emboscada. Aqui a caça não se anuncia. Ela chega como uma sombra rápida e letal e pode surgir a qualquer momento. Mas as zebras não são presas fáceis. Quando a ameaça se materializa, elas reagem. Cascos batem nas pedras, relinchos se transformam em gritos de guerra e uma onda de poeira se levanta. Até mesmo os predadores mais experientes pensam duas vezes antes de atacar essa comunidade unida, mas feroz. Cada dia nessas altitudes é um teste. A comida é escassa, a água é uma promessa distante. E, no entanto, eles continuam. Não há reclamação, nem pausa, apenas movimento para frente. Na estação seca, eles podem passar dias sem encontrar uma poça d'água. Mas eles perseveram. Enquanto isso, na savana, os filhotes de chita crescem. Aos 5 meses de idade, eles já acompanham a mãe em perseguições curtas, embora raramente intervenham. Eles apenas observam. Praticam entre si, correm e emboscam uns aos outros em brincadeiras que imitam uma caça real. Sua pelagem começa a mudar, perdendo a crista que os fazia parecerem melívoros e os protegia de outros predadores durante as primeiras semanas. A mãe precisa ensinar tudo a eles em pouco tempo. Aos 18 meses, ela os deixará. Eles terão que se defender sozinhos, encontrar seu próprio território, evitar confrontos com outros predadores e caçar sem ajuda. É um caminho solitário. As zebras, por outro lado, nunca estão sozinhas. As zebras jovens permanecem com seu rebanho. Elas crescem dentro de uma estrutura onde há hierarquias claras, onde o aprendizado é coletivo. Elas aprendem a reconhecer rotas migratórias, a seguir o ritmo do grupo, a identificar sons que sinalizam perigo ou a presença de água. O rebanho é seu escudo, sua escola, seu único lar. Durante a mudança das estações, as zebras embarcam em uma jornada tão antiga quanto o vento. Guiados pelo ritmo silencioso da natureza, milhares de corpos listrados se movem em uníssono em busca do que se tornou escasso: água e grama fresca. A seca se alastrou pela região, secando poços, rachando a terra e deixando para trás uma paisagem empoeirada e árida. Mas as zebras não hesitam. A manada avança, como sempre. Não há mapas, nenhuma sinalização visível. Apenas uma intuição profunda que os atrai para o norte da Namíbia, para um lugar onde as chuvas já começaram a cair. São dias de caminhada incansável, de horizontes distantes, e silêncio quebrado apenas pelo som de cascos e relinchos ocasionais. O grupo é diverso, mães com filhotes que ainda não dominam o ritmo, jovens machos que às vezes se separam alguns metros e veteranos que estão bem cientes dos perigos da jornada. A cada quilômetro, eles cruzam o caminho de outros viajantes, manadas de antílopes também se movendo em direção à terra prometida, pássaros seguindo os ventos e sombras espreitando na grama, porque o perigo nunca cessa, e eles sabem que nem todos chegarão. A noite cai sobre a matilha, as hienas aparecem. Elas não fazem barulho, não precisam. Elas esperam pela oportunidade, um momento de descuido, um filhote atrasado. Quando atacam é rápido. O grupo está agitado, há confusão, mas a marcha não para.
O que se perde não se recupera, e todos sabem disso. Mais adiante, eles precisam atravessar um rio que ainda tem um pouco de caudal. A água é turva, mas é o único caminho disponível antes de continuarem a jornada. As zebras entram cautelosamente. A correnteza não é forte, mas algo se move sob a superfície. Um crocodilo faminto aguarda. A tensão é breve e letal. Uma jovem zebra é capturada. O respingo se dissolve rapidamente no canal. Os demais atravessam sem olhar para trás. A savana então se abre para uma paisagem diferente, menos árida, mais verde, sinais de que o fim da jornada se aproxima. Mas ainda há um obstáculo: as salinas. Uma extensão vasta, branca, seca e desprotegida. O calor aqui é mais intenso, não há sombra, nenhum descanso. Em ritmo lento, eles as atravessam em fila indiana. O céu, sem aviso, começa a escurecer. Nuvens pesadas se acumulam no horizonte. E então, as primeiras gotas. Lentas, espaçadas, mas certas. A terra começa a amolecer. Em poucos dias, a paisagem mudará completamente. O verde brotará, a água retornará, mas não agora. Como o grupo continua avançando, não há tempo para descansar, pois parar significa desaparecer. A primeira luz do amanhecer tinge a paisagem com tons de dourado e rosa. Com o orvalho ainda pairando sobre as gramas mais resistentes, uma manada de oryx começa a se mover lentamente. Os filhotes, ainda sonolentos, seguem suas mães de perto, aprendendo o ritmo dos adultos. Não há espaço para erros. Na Namíbia, a linha entre a vida e a morte é tão tênue quanto a ponta de uma folha de acácia. Os orixes, com seus corpos robustos e chifres imponentes, marcham em formação solta, porém coordenada. Um macho idoso, com cicatrizes visíveis nos flancos e um olhar treinado por anos de vigilância, posiciona-se na retaguarda. Ele já viu muita coisa: perseguições frenéticas, secas devastadoras, disputas por liderança. Como todos os dias, sua missão é clara: manter-se alerta enquanto o grupo se alimenta. A brisa quente do deserto da Namíbia levanta nuvens de poeira que se acumulam entre as patas dos animais. A areia gruda na pele, no pelo e até na própria vida. O sol é implacável. Ele bate forte desde o amanhecer, queimando a pele e evaporando a água antes de atingir o solo. Mas os oryx conhecem esta terra. Eles são um produto dela. Aprenderam a suportar o fogo do deserto, a encontrar sombra no inexistente, a sobreviver onde outros perecem. Entre eles, os filhotes trotam desajeitadamente, imitando os movimentos das mães. Ainda não compreendem a linguagem silenciosa dos sinais, nem o peso da responsabilidade de permanecerem vivos. Sentiam apenas calor, fome e a necessidade de continuar. Perto dali, uma jovem mãe vira os ouvidos em todas as direções, atenta a qualquer rangido incomum. O instinto maternal ressoa em seu peito. Qualquer som pode ser uma ameaça. Ao longe, entre os arbustos secos, os olhos amarelos de uma leoa brilham como brasas escondidas. Agachada nas sombras, ela observa a formação. A experiência lhe ensinou a não se apressar. Não basta estar com fome, é preciso estratégia. Sua matilha falhou várias vezes esta semana, e o estômago vazio está começando a turvar seus sentidos. Um dos filhotes se afastou apenas alguns metros, um passo para fora do núcleo. Não muito, mas o suficiente para despertar o instinto assassino. O velho macho também percebeu. Ele não vê a leoa, mas a sente. Não ouve o rosnado, mas o imagina. É um sentimento que cresce em sua medula, que cresce a cada passo. Ela dá alguns passos em direção ao filhote, lentamente, sem alarmar o grupo. A mãe vira a cabeça bem a tempo de ver seu filhote se afastar demais. Como um relâmpago silencioso, a leoa rompe a cobertura. O som é abafado, patas na areia, músculos tensos e uma determinação selvagem. A manada irrompe num caos contido. Não há gritos, apenas um impulso coletivo que alonga os músculos e libera adrenalina. Os filhotes são empurrados para o centro. Os adultos formam um círculo irregular, com os cascos batendo no chão. O velho macho se posiciona entre a leoa e o grupo. Seus chifres, curvos e afiados como sabres, não são apenas decoração, são armas. A leoa sabe disso. Mesmo assim, ela não diminui o ritmo. Ele se lança com ferocidade desesperada, avançando na esperança de passar pelas brechas da defesa. O encontro é breve, brutal, eletrizante. A leoa cai de lado, limpando a poeira furiosamente, enquanto o macho dá apenas um passo para trás, o suficiente para mostrar que ainda está de pé.
Ela não se feriu gravemente, mas perdeu o elemento surpresa. A matilha já está em movimento. A presa escapou novamente. Frustrada, a leoa desaparece nas dunas. Haverá outra chance. Talvez amanhã. Talvez esta noite. Enquanto isso, a manada de oryx retoma sua marcha. O velho macho respira pesadamente. Ele gastou energia que não consegue recuperar facilmente, mas cumpriu seu propósito. Mais um filhote viverá mais um dia. A mãe acaricia o filhote, certificando-se de que ele esteja ileso. O medo ainda paira no ar como a poeira levantada pelo voo. O perigo não se limita aos predadores. A sede também espreita. Os lagos secaram. O solo rachado não oferece alívio. As plantas que ainda sobrevivem são poucas e amargas. O rebanho se move em direção a uma área rochosa, onde, de acordo com as memórias do velho macho, pode haver um fio de água escondido sob as pedras. Ao longo do caminho, o silêncio é denso. Abutres circulam no céu como presságios de morte, e eles não são os únicos a observar. De uma colina, uma hiena solitária observa o desfile com olhos brilhantes. Ele não vai atacar agora, mas memoriza cada passo, cada rosto. Hienas não esquecem. Elas esperam. Elas se alimentam dos erros dos outros. O sol começa a se pôr, e com ele as temperaturas despencam. A noite na Namíbia é um paradoxo cruel. Do fogo ao gelo em questão de horas, a manada para. Os filhotes se amontoam com suas mães. O velho macho permanece firme. Ele dorme em pé, com os olhos semicerrados e as orelhas em constante movimento. Nesse ponto, descansar é um luxo ao qual ele não pode se dar. Durante a noite, o vento muda de direção. Um cheiro azedo paira no ar. Pode ser uma carcaça, pode ser outra manada. O velho macho não se move. Ele apenas observa a silhueta da savana ao luar. Mais um dia se passou. O ciclo continua. Na Namíbia, a vida é medida em momentos. Um segundo pode significar a diferença entre a existência e o esquecimento. Aqui, a beleza é tingida de crueza. Cada criatura, da mais feroz à mais frágil, luta para sobreviver por mais um dia. E assim, enquanto o céu se enche de estrelas e o uivo dos chacais anuncia a troca da guarda, a matilha dorme, mesmo que por apenas algumas horas, amontoada entre os ecos da sobrevivência. A poucos metros de distância, escondidas entre arbustos baixos, pequenas figuras se movem com leveza. São gazelas saltitantes, fêmeas com filhotes, pastando nervosamente. Cada folha, cada broto é examinado com rapidez e precisão. A vigilância é compartilhada. Enquanto alguns se alimentam, outros esquadrinham o horizonte com ouvidos atentos e olhar firme. A savana ganha vida com sons suaves, o estalar dos galhos sob as patas, o farfalhar do vento nos arbustos secos, o balido suave de um bezerro procurando sua mãe. Este momento de calma é passageiro. Neste ecossistema, até mesmo segundos podem definir o destino de uma vida. Uma sombra se esgueira pela periferia. Uma leve, quase imperceptível, mudança no ar alerta uma das mães. Seu pescoço se alonga, seus olhos se arregalam. Instantaneamente, a tensão se espalha como um relâmpago silencioso pelo grupo. Os jovens, ainda desajeitados, sentem a urgência antes mesmo de entendê-la. A menos de 100 metros de distância, camufladas entre os tons dourados da grama seca, 3 leoas espreitam em busca de vingança. Elas esperam por esse momento há horas, escondidas, quase imóveis, com os músculos tensos, o instinto rugindo silenciosamente dentro do peito. Elas são irmãs, caçadoras sincronizadas por anos de experiência e sangue compartilhado. Não comem há 2 dias, não podem falhar novamente como fizeram com o grupo de oryx. O líder mal mexe uma orelha. É o sinal. A segunda leoa desliza para a esquerda, procurando flanquear. A terceira, a mais jovem, circula de volta para o leste. A armadilha se fecha lentamente, sem um único rugido, sem um único passo que a denuncie. Paciência é a chave. As gazelas começam a recuar. As mães empurram os filhotes para o centro do grupo. Elas sabem que, na corrida, só os mais rápidos sobrevivem. E os filhotes ainda não estão prontos. Um grito agudo corta o ar. Uma jovem viu o perigo e então o caos se instala. Uma nuvem de poeira se ergue enquanto a savana desperta em debandada. Gazelas fogem em todas as direções, saltando, esquivando-se, correndo para salvar suas vidas. A terra treme sob seus pés. Os filhotes tentam acompanhar as mães, mas muitos ficam para trás, vulneráveis, indefesos.
A leoa líder irrompe furiosamente em meio aos arbustos. Não há mais furtividade, apenas velocidade e força. Seus olhos estão fixos em um filhote que se arrasta, cujas patas tremem de esforço. A distância diminui. 20 metros. 15. Dezember. A mãe se vira e salta desesperadamente, colocando-se entre a filha e a morte. Um golpe de pata atinge as duas, um grito agudo, seguido de silêncio. As outras duas leoas se dispersaram na confusão. Uma delas conseguiu capturar uma jovem gazela que, exausta, tropeça. Suas mandíbulas se fecham em volta do pescoço dela. O corpo se contrai uma vez e depois cai mole. A caçada foi bem sucedida, mas teve um preço. A leoa mais jovem levou uma chifrada na pata durante a perseguição. Ele manca, mas não para. Carne fresca restaurará suas forças. Se sobreviver, viverá para caçar outro dia. Caso contrário, a matilha terá que decidir. Ao longe, abutres já circulam, atraídos pelo cheiro de sangue. O ciclo continua. Cada vida alimenta a outra. Na Namíbia, a morte não é um fim, mas outro elo na cadeia de sobrevivência. O sol se põe lentamente no horizonte, tingindo o céu de laranja e escarlate. Em um poço d'água próximo, uma família de elefantes vem beber. A matriarca, uma fêmea idosa com presas curvas como lâminas de marfim, lidera o caminho. Seus olhos profundos e sábios examinam a área antes de permitir que os mais jovens se aproximem da água. Os elefantes também sabem o preço da proteção. Há poucos meses, um grupo de leões machos atacou um filhote doente. A mãe lutou com todo o corpo, defendendo-se com as presas e a tromba. Ela venceu a batalha, mas perdeu o filhote. Desde então, ela é vigiada com mais atenção a cada noite. Os sons da savana mudam com a luz. Os gritos diurnos dão lugar aos chamados guturais dos chacais e ao pio distante de uma coruja pescadora. Uma hiena se aproxima do local de caça, atraída pelos restos mortais. Não há honra na carniça, mas há vida. A hiena lambe os lábios. Ela também tem filhotes escondidos em uma toca subterrânea. No alto de uma acácia, uma coruja observa tudo. Seus olhos redondos giram com precisão mecânica. Ela não caça presas grandes, mas caça. Cada criatura na Namíbia, da mais feroz à menor, carrega o instinto de sobrevivência gravado em si como uma tatuagem invisível. Aqui, cada decisão pode significar vida ou morte. Até o silêncio pode ser uma arma ou uma sentença. Em uma colina próxima, um grupo de suricatos se despede do dia. A sentinela, sempre vigilante, lança um último olhar antes que todos desapareçam em sua rede de túneis. Durante o dia, eles coletaram insetos e raízes para se alimentar. Mas também perderam um membro. Uma águia mergulhou ao meio-dia e um dos filhotes não conseguiu se esconder a tempo. A noite cai como uma cortina pesada. O calor se dissipa e o frio corta. Rugidos distantes se intensificam, lembrando-nos de que a escuridão não é um refúgio, mas um novo campo de batalha. A Namíbia selvagem nunca descansa. Seus habitantes não conhecem trégua. Vivem no limite de suas forças, em comunhão com o vento, a terra e os ciclos implacáveis do instinto. Aqui, cada dia é um teste. E cada criatura, do predador à presa, escreve sua história com garras, patas e vontade. Porque nesta terra vermelha e dourada não há espectadores, só protagonistas. A missão de cada dia é simples, mas assustadora. Alimentar-se sem ser caçado. Para o Oryx, isso significa viajar grandes distâncias em busca de gramíneas secas, raízes enterradas e arbustos com folhas ricas em umidade. Eles podem passar dias sem ver uma fonte de água, mas seus corpos são projetados para suportar. Seus rins concentram a urina ao limite e seu metabolismo permite que suportem altas temperaturas corporais sem suar. À medida que o sol nasce, o calor começa a dominar. As gazelas, mais sensíveis às altas temperaturas, refugiam-se na vegetação rasteira, buscando a sombra escassa que mal atenua o calor, mas oferece uma falsa sensação de segurança. É aqui que os filhotes descansam, amontoados e escondidos, enquanto suas mães os alimentam brevemente. Ao contrário do Oryx, os antílopes de leque dependem da agilidade. Não têm força para enfrentar um leopardo, nem tamanho para intimidar uma hiena. Mas eles têm um dom, podem desaparecer num piscar de olhos. Seus saltos erráticos não só confundem os predadores, como também enviam uma mensagem clara. Sou forte e alerta, não valho o seu esforço.
Nas planícies, cada movimento conta. Uma orelha se mexendo, um rabo balançando, uma pausa repentina. É a linguagem secreta da savana. Entre os mamíferos, nenhum som é necessário para alertar o grupo. A cabeça de uma sentinela se levanta repentinamente e todos param. Seus corpos estão tensos, seus olhos fixos, seus músculos prontos. Se o perigo se aproxima, eles correm. Se for inevitável, eles lutam. As gazelas, por sua vez, vivem em um estado de alerta quase constante. Uma sombra no céu pode significar uma águia. Um farfalhar nos arbustos pode significar um leopardo agachado. E embora compartilhem a paisagem com o antílope, não competem diretamente. O óryx se alimenta de raízes e folhas duras que a gazela despreza. A gazela, por outro lado, é seletiva. Busca brotos jovens, sementes frescas e umidade escondida em caules tenros. Mas a coexistência os beneficia. A presença do óryx, maior e mais visível, pode distrair predadores ou atuar como uma barreira. E quando uma gazela começa a correr, sua reação alerta o restante dos habitantes invisíveis da savana. Durante a estação chuvosa, quando o solo seco se transforma num fugaz tapete verde, a vida floresce. É a hora de trazer uma nova vida ao mundo. Oryxes fêmeas, após 8 meses de gestação, dão à luz um único filhote. Nos primeiros dias, eles se mantêm escondidos, afastando-se apenas o suficiente para se alimentar. Os filhotes, indefesos, mas camuflados, aguardam imóveis entre a vegetação, sem fazer barulho e sem deixar cheiro. Depois de algumas semanas, ele começará a se integrar ao grupo. Aprenderá a identificar plantas úteis, rotas seguras e placas de alerta, mas, acima de tudo, aprenderá a ser cauteloso. A mãe, por sua vez, torna-se uma barreira viva. Ela não hesitará em confrontar um chacal, uma hiena ou até mesmo um leão se seu filhote estiver em perigo. Ela viu o preço da distração. Os Springboks seguem uma estratégia diferente. Seus filhotes também nascem sozinhos. Mas a mãe raramente os visita. Ela os esconde em arbustos e os visita 1 ou 2 vezes por dia, sempre em silêncio. Em poucos dias, esse bebê será capaz de correr, pular e se esquivar. Não há espaço para desenvolvimento lento. Aqui, se você não correr, não sobreviverá. À medida que o sol atinge o zênite, a atividade diminui. As gazelas permanecem quase imóveis, respirando lentamente. Os oryxes, por sua vez, reúnem-se sob árvores de copa larga ou entre rochas que oferecem alguma sombra. Durante essas horas, tudo se reduz ao mínimo: movimento, respiração e gasto de energia. Neste mundo extremo, até o calor é um predador. É por isso que o corpo de um mamífero reflete a luz solar. É por isso que suas glândulas sudoríparas são inativas. É por isso que as gazelas aprenderam a desaparecer mesmo na escuridão do meio-dia. À medida que o sol começa a se pôr e o ar esquenta, a savana revive. Antílopes retomam sua marcha, marcando novos caminhos na areia. Gazelas emergem de seus esconderijos, esticando suas pernas finas, prontas para aproveitar as últimas horas de luz. A paisagem se transforma em tons de laranja e roxo. É um momento lindo, mas também o mais perigoso. Muitos caçadores preferem as sombras. E é quando os olhos brilham nas sombras, quando os passos são silenciosos, quando o silêncio se torna denso. Esses antílopes sempre alertas costumam parar ao menor sinal de perigo. Quando viajam em grupos, instintivamente cercam seus filhotes com um anel de corpos robustos e chifres afiados, formando uma barreira viva contra predadores. As gazelas, por outro lado, adotam uma estratégia diferente. Dispersam-se em formações abertas, priorizando o espaço para correr. Dessa forma, quando atacadas, o grupo não entra em pânico total e cada indivíduo tem a chance de escapar. Com o cair da noite, a tensão aumenta. Os oryxes se reúnem em círculo, colocando os mais jovens no centro, protegidos pelos adultos. As gazelas, mais vulneráveis e sem a força física dos antílopes, optam por descansar em clareiras estratégicas, sempre prontas para fugir ao menor ruído. A Namíbia não deixa espaço para erros. Cada movimento, cada escolha, pode significar a diferença entre a vida e a morte. No entanto, cada nascer do sol é a prova de que a vida persiste, adaptando-se a condições extremas. O óryx personifica a resiliência. Sobrevive com pouca água, suporta o calor escaldante e se mantém firme diante da adversidade.
O antílope de leque, por outro lado, representa a agilidade. Depende de sua velocidade, de sua capacidade de se esconder e de seu aguçado instinto de sobrevivência. Tão distintos e complementares, eles são pilares do equilíbrio ecológico da região. Seus hábitos de pastagem limitam o crescimento excessivo de certas plantas, promovendo a biodiversidade. Nesta paisagem áspera e implacável, cada espécie desempenha um papel vital. E tanto a força quanto a velocidade encontram seu lugar no grande esquema das coisas. Seu papel como presas mantém a cadeia alimentar em movimento, e sua própria presença é um lembrete de que a vida encontra maneiras de persistir, mesmo nos cantos mais áridos do planeta. Embora sejam espécies distintas, o oryx e o antílope de leque compartilham mais do que aparenta. Não só coabitam um território vasto e agreste, como também se beneficiam mutuamente, mesmo sem saber. À medida que o sol nasce, o calor começa a dominar. As gazelas, mais sensíveis às altas temperaturas, refugiam-se na vegetação rasteira, buscando a sombra escassa que mal atenua o calor, mas oferece uma falsa sensação de segurança. É aqui que os filhotes descansam, amontoados e escondidos, enquanto suas mães os alimentam brevemente. Ao contrário do oryx, os antílopes de leque dependem da agilidade. Não têm força para enfrentar um leopardo, nem tamanho para intimidar uma hiena. Mas eles têm um dom, podem desaparecer num piscar de olhos. Seus saltos erráticos não só confundem os predadores, como também enviam uma mensagem clara. Sou forte e alerta, não valho o seu esforço. Nas planícies, cada movimento conta. Uma orelha se mexendo, um rabo balançando, uma pausa repentina. É a linguagem secreta da savana. Entre os mamíferos, nenhum som é necessário para alertar o grupo. A cabeça de uma sentinela se levanta repentinamente e todos param. Seus corpos estão tensos, seus olhos fixos, seus músculos prontos. Se o perigo se aproxima, eles correm. Se for inevitável, eles lutam. As gazelas, por sua vez, vivem em um estado de alerta quase constante. Uma sombra no céu pode significar uma águia. Um farfalhar nos arbustos pode significar um leopardo agachado. E embora compartilhem a paisagem com o antílope, não competem diretamente. O oryx se alimenta de raízes e folhas duras que a gazela despreza. A gazela, por outro lado, é seletiva. Busca brotos jovens, sementes frescas e umidade escondida em caules tenros. Mas a coexistência os beneficia. A presença do oryx, maior e mais visível, pode distrair predadores ou atuar como uma barreira. E quando uma gazela começa a correr, sua reação alerta o restante dos habitantes invisíveis da savana. Durante a estação chuvosa, quando o solo seco se transforma num fugaz tapete verde, a vida floresce. É a hora de trazer uma nova vida ao mundo. Oryxes fêmeas, após 8 meses de gestação, dão à luz um único filhote. Nos primeiros dias, eles se mantêm escondidos, afastando-se apenas o suficiente para se alimentar. Os filhotes, indefesos, mas camuflados, aguardam imóveis entre a vegetação, sem fazer barulho e sem deixar cheiro. Depois de algumas semanas, ele começará a se integrar ao grupo. Aprenderá a identificar plantas úteis, rotas seguras e placas de alerta, mas, acima de tudo, aprenderá a ser cauteloso. A mãe, por sua vez, torna-se uma barreira viva. Ela não hesitará em confrontar um chacal, uma hiena ou até mesmo um leão se seu filhote estiver em perigo. Ela viu o preço da distração. Os Springboks seguem uma estratégia diferente. Seus filhotes também nascem sozinhos. Mas a mãe raramente os visita. Ela os esconde em arbustos e os visita 1 ou 2 vezes por dia, sempre em silêncio. Em poucos dias, esse bebê será capaz de correr, pular e se esquivar. Não há espaço para desenvolvimento lento. Aqui, se você não correr, não sobreviverá. À medida que o sol atinge o zênite, a atividade diminui. As gazelas permanecem quase imóveis, respirando lentamente. Os oryxes, por sua vez, reúnem-se sob árvores de copa larga ou entre rochas que oferecem alguma sombra. Durante essas horas, tudo se reduz ao mínimo: movimento, respiração e gasto de energia. Neste mundo extremo, até o calor é um predador. É por isso que o corpo de um mamífero reflete a luz solar. É por isso que suas glândulas sudoríparas são inativas. É por isso que as gazelas aprenderam a desaparecer mesmo na escuridão do meio-dia. À medida que o sol começa a se pôr e o ar esquenta, a savana revive. Antílopes retomam sua marcha, marcando novos caminhos na areia.
Gazelas emergem de seus esconderijos, esticando suas pernas finas, prontas para aproveitar as últimas horas de luz. A paisagem se transforma em tons de laranja e roxo. É um momento lindo, mas também o mais perigoso. Muitos caçadores preferem as sombras. E é quando os olhos brilham nas sombras, quando os passos são silenciosos, quando o silêncio se torna denso. A água se transforma em espuma, sardinhas são lançadas ao ar, gaivotas e gansos patola, que até poucos instantes atrás eram meros espectadores nos céus ainda sonolentos, mergulham, completando o círculo fatal. Em questão de minutos, o frenesi acaba. A água fica manchada de escamas. A manada flutua por um instante, calma, não por saciedade, mas por respeito. Os filhotes emergem ao lado das mães, alguns ainda aprendendo a acompanhar o ritmo, outros começando a entender que não há espaço para fraquezas. Aqui, até a brincadeira é uma simulação da caça. O que você não aprende, você paga. Na Namíbia, o instinto é lei e a matilha é um escudo. Os mais jovens precisam se adaptar, e rápido. Não há trégua. Em meio à espuma e aos redemoinhos, as mães ensinam. Elas se aproximam dos filhotes com pedaços de presa, não para alimentá-los diretamente, mas para mostrar-lhes como rasgar, como engolir, como sobreviver. É um ritual tão primitivo quanto sagrado que separa a vida da morte. Fora do alcance da visão humana, esta costa selvagem vibra com brutalidade. Em terra firme, nas vastas planícies do Namibe, os chacais iniciam seu próprio turno de caça. Mas no oceano, os golfinhos dominam as primeiras horas, como sentinelas de um mundo que não conhece misericórdia. Ao longe, um tubarão surge furtivamente. O cheiro de sangue fresco é um chamado. A matilha o detecta quase imediatamente. Eles mudam de direção, eles não fogem, mas também não desafiam, sabem quando caçar e quando desaparecer. É o delicado equilíbrio da cadeia alimentar. Aqui o predador também é a presa. As mães guiam seus filhotes para águas mais profundas. O grupo se reagrupa. A hierarquia não é discutida, é sentida. Os mais velhos lideram o caminho, os mais novos seguem a trilha. É um momento de vulnerabilidade. O mar, embora favorável hoje, pode se voltar contra eles em segundos. Abaixo da superfície, os perigos são invisíveis até que seja tarde demais. Raios venenosos, redes fantasmas, correntes traiçoeiras. Mas o pior inimigo é o erro. Nem todos os filhotes conseguem se adaptar. Alguns ficam para trás. Um deles, um jovem macho com movimentos desajeitados, tenta acompanhar, mas tropeça ao emergir. Sua mãe retorna, o empurra gentilmente e o envolve com seu corpo. Ela o encoraja a continuar. Não há espaço para os fracos, mas também não há espaço para o abandono. Cada filhote representa uma promessa, um futuro caçador, mais um elo na cadeia da sobrevivência. Nesse momento, avista-se ao longe outro enxame de sardinhas. A manada muda de direção. O jovem hesita, mas desta vez não fica para trás. Ele força o corpo, imitando os movimentos dos adultos, entendendo que caçar não é apenas uma questão de fome, mas de pertencimento. Porque quem não caça não come, e quem não aprende não vive. Porque aqui no mundo dos golfinhos tudo é ensinado. Quando perseguir, como usar os cliques do ecolocalizador, como ler os sinais do grupo. O jovem golfinho teve um bom desempenho desta vez, o que deixa um futuro promissor para o grupo. Não muito longe dali, em Cape Cross, a colônia de lobos marinhos do Cabo desperta com um concerto gutural que pode ser ouvido a quilômetros de distância. As praias, cobertas de corpos em movimento, fervilham de vida. Machos enormes com crinas escuras disputam territórios com as mandíbulas escancaradas, enquanto milhares de fêmeas se movem pela massa, cuidando de seus filhotes ou procurando um local para dar à luz em paz. É dezembro e a temporada de parto começou. Em meio ao caos ordenado desta metrópole marinha, uma filhote fêmea se move com dificuldade pela areia quente. Seu andar é lento, cansado, marcado pela curva acentuada da barriga. Ela está em gestação silenciosa há quase um ano. Agora chegou a hora. Respirando fundo, ela se deita em um monte de areia, a poucos metros da agitação. Sua respiração acelera. Ao redor, as ondas quebram violentamente e o vento do Atlântico assobia através dos corpos compactados da colônia. Mas naquele cantinho, o mundo para. A fêmea fecha os olhos. Seu corpo fica tenso. Por minutos intermináveis, ela se arqueia, se empurra e geme.
um fio de sangue se mistura à areia. De repente, uma figura molhada e trêmula cai no chão. Um bebê, pequeno, cego, indefeso. Sua pele está negra como carvão, ainda grudada ao corpo devido à umidade do parto. A mãe senta-se lentamente. Seu focinho se aproxima do filhote. Ela o lambe com ternura selvagem, limpando-o e estimulando sua primeira respiração. O recém-nascido solta um grito agudo que se perde no rugido distante do mar. A vida venceu novamente, mas não há tempo para comemorações. A ameaça é constante. Uma gaivota faminta paira sobre a cena à espreita do menor descuido. Mais adiante, um chacal ronda as bordas da colônia em busca dos filhotes mais fracos. A mãe permanece ereta, protegendo o filhote com o corpo. Seus olhos, antes cansados, agora ardem com uma determinação feroz. Nos próximos dias, mãe e filho serão inseparáveis. Ela o amamentará com um leite rico em gordura, o que permitirá que ele dobre de tamanho em apenas algumas semanas. Ele, em sua falta de jeito, aprenderá a reconhecer a voz dela entre milhares, a procurar seu cheiro na multidão. Em Cape Cross, o vínculo entre mãe e filho é mais forte do que o barulho, o medo ou a fome. Muitas mães, ainda exaustas do parto recente, procuram seus filhotes entre centenas de outros filhotes, guiadas apenas pelo cheiro e por um chamado distinto. Os bezerros pequenos, mas robustos, balbuciam enquanto esperam pelo leite rico em gordura que os ajudará a ganhar peso rapidamente e a suportar os ventos frios do Atlântico. Mas nem tudo é ternura. Enquanto as mães viajam entre o mar e a costa em busca de alimento, os filhotes ficam vulneráveis. As gaivotas, sempre oportunistas, observam do céu, prontas para atacar filhotes doentes ou enfraquecidos. Mais adiante, nas águas profundas, tubarões e orcas patrulham silenciosamente. Ambos sabem que o Cabo Cross, embora protegido pela aparição caótica de milhares de corpos, também representa uma oportunidade para predadores experientes que aguardam sua chance. Enquanto isso, a colônia de leões marinhos enfrenta outro tipo de ameaça: o calor. Embora as águas do Atlântico sejam frias, o sol africano é implacável. À medida que o dia avança, a areia se torna uma fornalha escaldante e a única saída parece ser o oceano. Seus corpos, cobertos por uma espessa camada de gordura, começam a superaquecer. A respiração ofegante coletiva da colônia se mistura aos gritos constantes de milhares de filhotes, buscando desesperadamente o retorno de suas mães. Para se refrescar, muitos adultos rastejam até as ondas e deitam-se na praia, deixando as ondas baterem em seus corpos pesados. Mas mesmo essa manobra é uma roleta russa. Cada entrada e saída da água pode se tornar uma armadilha. As mães são forçadas a deixar seus filhotes sozinhos por horas antes de mergulharem no mar. Seus olhos, treinados para detectar sombras na água, examinam o horizonte antes de mergulhar. A caçada começa. Sob as ondas, o silêncio é relativo. O perigo espreita nas profundezas. A dieta varia, mas sardinhas, cavalas e lulas são essenciais. Cada mordida é uma corrida contra o tempo. As mães caçam não apenas para si mesmas, mas também para alimentar seus filhotes famintos, que aguardam imóveis na praia, vulneráveis a corvos, hienas solitárias ou ao pisoteio acidental de outros membros da colônia. Corrente de Benguela, rica em nutrientes, garante uma pesca relativamente abundante, mas a competição é acirrada. Eles não são os únicos predadores que caçam peixes. Bandos de gansos patola mergulham como mísseis, disputando comida. Mas o que realmente aumenta a atenção é a presença dos verdadeiros donos do oceano, tubarões-touro e orcas. Lá, nas profundezas azul escuras, predadores caçam não apenas por fome, mas também por estratégia. Uma mãe leoa marinha, confiante após uma captura bem-sucedida, é surpreendida pela silhueta sinistra de um tubarão patrulhando a orla do cardume. Num instante, num piscar de olhos, a água fica vermelha, mas um filhote ficará esperando na praia por uma mãe que nunca mais voltará. E, no entanto, a caça não é exclusividade dos predadores. As mães também demonstram seu lado mais feroz quando se trata de sobrevivência. Aproveitando as correntes rápidas, eles avançam através de cardumes de peixes com precisão letal, virando-se agilmente, capturando e devorando suas presas em segundos. Cada refeição representa mais um dia de vida para seus descendentes. O instinto de sobrevivência é o que mantém esta espécie viva.
Os filhotes, ainda vacilantes na areia, aprendem rápido. Desde pequenos, eles praticam natação em piscinas costeiras, imitando os movimentos dos adultos. Uma lição que pode salvar suas vidas em poucos meses. A hierarquia também tem seu peso. Os machos dominantes, verdadeiros gigantes com mais de 300 quilos, guardam seus haréns com uma mistura de arrogância e agressividade. Eles se envolvem em batalhas brutais onde presas cravam-se na carne, onde sangue e areia se misturam sob um céu indiferente. Cada território conquistado é uma promessa de descendência, mas também um fardo. Eles devem defendê-lo constantemente, sem descanso, sem trégua. E quando a noite cai, não há descanso. A maré sobe e as ondas quebram furiosamente, arrastando os menores, os mais fracos, os doentes. As hienas, atraídas pelo cheiro de sangue e morte, patrulham os limites da colônia. A escuridão não oferece abrigo. Ela apenas muda a natureza dos perigos. Cada dia é uma luta pela sobrevivência, um equilíbrio delicado entre instinto e brutalidade. Mas, apesar de tudo, a colônia resiste. Porque dentro de cada leão marinho bate um coração moldado por gerações de sobrevivência. Um coração que entende que nestas praias, viver é uma forma de coragem. Quando os peixes são escassos, os leões marinhos precisam nadar mais longe, arriscando encontros com tubarões touro e orcas, que não hesitam em separar os retardatários. No ar, biguás e gansos patola pairam sobre a cena como sentinelas do oceano. Eles sabem que onde há golfinhos caçando também haverá restos mortais facilmente acessíveis. Aliás, eles costumam seguir golfinhos nariz de garrafa, esperando o momento exato para dar um mergulho e capturar um peixe desavisado. Os golfinhos, por sua vez, parecem apreciar a companhia das aves. Houve casos em que eles até mudam suas rotas para interagir com elas, formando alianças ainda não totalmente compreendidas pelos cientistas. Durante a tarde, quando o sol fica dourado e as ondas refletem brilhos metálicos, os golfinhos nariz de garrafa retornam para águas mais rasas. É aqui que os jovens praticam suas habilidades. Eles saltam, giram e nadam a toda velocidade em perseguições simuladas. Os adultos os observam e ocasionalmente participam da brincadeira. Paralelamente, os golfinhos de Heaviside se retiram para áreas menos lotadas. Seus sentidos ultrassensíveis preferem o silêncio do crepúsculo, onde o mundo se reduz ao eco de seus próprios cliques. Na praia, leões marinhos se reúnem em terrenos mais altos, abrigando-se do avanço da maré. Os filhotes, nascidos há algumas semanas, estão dando os primeiros passos em direção ao mar. Alguns recuam quando sentem a água fria. Outros, mais ousados, mergulham e descobrem um mundo que antes só conheciam através do olfato de suas mães. Os machos dominantes observam com olhos atentos, mantendo afastados os rivais mais jovens que ficam nos haréns, esperando uma oportunidade para desafiar sua autoridade. O sol se põe lentamente sobre o horizonte desértico. A luz dourada destaca os corpos úmidos de milhares de leões marinhos. A praia, aparentemente tranquila, é um fervilhar de vida e morte. Entre os arbustos costeiros, um par de olhos observa silenciosamente. Um chacal de dorso negro, oportunista e paciente, desliza entre as rochas com a furtividade de um fantasma. Ele sabe o que procura. Um filhote isolado, ferido ou dormindo. A agitação da colônia fornece abrigo. Ele avança centímetro a centímetro, escondido entre as carcaças de outros leões marinhos menos afortunados, até encontrar seu alvo. Um filhote recém-nascido, atrás do grupo, balindo por sua mãe. O chacal não hesita. Ele avança com velocidade, desviando dos gigantes adultos de 190 quilos que podem perfurar suas costas com suas grandes presas. O caos se instala em segundos. Os adultos gritam, alguns se intrometem, mas é tarde demais. Os jovens tentam escapar, desajeitados, sem saber o que está acontecendo. O chacal a agarra pelo pescoço e a arrasta para o mato. Sua mãe chega segundos depois, fareja o chão, solta um uivo agudo e permanece imóvel, indefesa. A cena, embora brutal, faz parte do equilíbrio natural. Cada predador cumpre sua função. Aqui nas praias selvagens da Namíbia, não há espaço para fraquezas. Ao cair da noite, o oceano muda de ritmo. As águas esfriam, as correntes se intensificam e os sons se aprofundam. As embarcações humanas se afastam e a costa fica nas mãos de seus verdadeiros donos.
é quando a luta pela vida se torna mais silenciosa, mais furtiva. Tubarões caçam nas sombras, golfinhos dormem em turnos, com metade do cérebro acordada e a outra em repouso, e filhotes de leões marinhos se enrolam sob suas mães, buscando calor e proteção. Este é um dia na vida desses animais extraordinários. No litoral, golfinhos e leões marinhos buscam alimento nas correntes do Atlântico. Em terra, os elefantes se movem em grupos, enquanto as zebras pastam sob o olhar atento de chitas e leões. Mais ao sul, oryx e antílopes vagam pelas planícies abertas, atentos a qualquer movimento, combinando velocidade e resistência para sobreviver. Cada espécie cumpre seu papel em um ambiente onde a adaptação é fundamental. Ou elas se adaptam ou perecem.